Em 2010, surge para o mundo a banda Ghost, através do Opus Eponymous, que em latim significa obra auto-intitulada. Um álbum conceitual, o que é raro em estreias de bandas, com personalidade própria e recheada de referências de várias décadas do rock. Gravado de forma totalmente independente em um porão na Suécia, usando uma velha guitarra Gibson SG, um amplificador Origin Thunderverb e um baterista contratado apenas para gravar essas faixas. De cara, o que você observa é a arte da capa, uma clara referência ao filme Hora do Vampiro, de 79, com a silhueta do Papa Emeritus, o personagem de Tobias Ford, que representa o pontífice do anticristo. Aqui quem fala é o Slow. Aqui quem fala é o Eugênio, e esse é o podcast Notas sobre Notas, analisando álbuns e estilos de música de todo lugar que você imaginar. Que alegria de estar falando de uma das minhas bandas favoritas da história, Ghost. Ghost, né? Que banda excelente, né, cara? Pra muitos é uma banda camaleão, né? Que ninguém sabe definir o que é. Isso é a coisa mais linda sobre eles, cara. A primeira faixa desse disco chama Deus Culpa. Vocês vão ouvir, é uma música 100% instrumental e tem tradução livre pra Culpa de Deus. A gente tem duas traduções possíveis aí. Ou ele tá sugerindo que a banda existe por culpa dos outros, né? A sociedade fez com que essa banda existisse, entre aspas. Ou ele é uma tradução mais literal que Deus falhou. E dessa forma, ele se ausentou da criação, ele não é mais um pai que cuida da gente, e agora a resposta pra esse abandono é a existência dessa banda. Isso aí, essa banda ela tem um estilo de fazer uma crítica, né? Montando uma espécie de espelho frente ao cristianismo, que é o tema em que eles vão abordar a crítica, né? Então, na verdade, o que eles fazem é olhar para aquilo que eles estão criticando e fazer uma versão alternativa, uma versão oposta. O álbum inteiro é isso. Essa música é tocada no órgão, que é o instrumento fundamental para declarar essa identificação que eles têm, né? Com ser um salmo, uma liturgia ali que eles estão criando, e é perceptível que a faixa está sendo tocada ao contrário. Vocês vão prestar atenção, ouvindo ela ao contrário. Na verdade, seria uma melodia sueca chamada A Estrela de Belém. É uma música natalina que conta sobre o nascimento de Cristo. Então é isso que a gente está preparado para ouvir agora, o nascimento de Cristo ao contrário. A gente comentou aqui sobre a crítica, sobre a questão do que a banda traz, né? E é interessante porque esse álbum ele é uma apresentação temática mesmo do que é a banda Ghost, que é uma banda, por essência, conceitual, né? Então ela vai contar sempre uma história, ela vai estar sempre tendo uma evolução daquelas coisas que eles estão trazendo, dos conceitos, da musicalidade. Quando a banda surgiu com esse álbum, muita gente perguntava pros próprios músicos, né? Da onde vinha a crítica, qual que era exatamente o olhar que se tinha que ter sobre as letras deles. Isso gerou um dos maiores memes da banda quando eles estavam começando, né? Exatamente, porque algumas perguntas eram meio óbvias, né? Do tipo, Ghost, vocês estão fazendo uma crítica? Aconteceu isso no Rock in Rio 2013, inclusive, quando eles foram perguntados em rede nacional sobre isso, e um dos músicos respondeu, não, a gente só é satanista mesmo, não tá? tem crítica nenhuma. A gente só gosta do Beelzebub mesmo e acabou, né? E ficou um clima meio esquisito, né? Mas tem uma outra entrevista que eu achei dos músicos falando disso de maneira mais séria, né? Sem zoar. Basicamente o que eles falam é que eles querem que as pessoas pensem e racionalizem o conceito das
religiões. Eles usam o cristianismo de base porque no ocidente é a mais forte, não em números, mas assim, questão cultural também. Mas eles falam sobre essa questão de como a religião e as suas instituições, elas moldam a vida das pessoas, o comportamento, como as pessoas são julgadas por elas. Eles falam até, tipo, de maneira mais incisiva, né? Que é como as religiões oprimem as mulheres, fazem com que as pessoas tenham medo e vergonha do seu corpo e sua sexualidade, esse tipo de coisa. Então, as letras do Ghost, fica bem claro que nesse primeiro álbum, eles estão tentando perverter o tempo todo os dogmas sagrados, aquelas coisas que são tidas como puras em relação ao cristianismo. Pensar racionalmente em certos momentos é um ato revolucionário, e é isso que eles querem. Eu acho que a gente não vai enxergar isso tão bem nesse álbum, mas com certeza no futuro da banda isso vai ficando cada vez mais claro. A segunda track, que é o Conclave com Dio, começa com um riff já inesquecível, e a primeira palavra da primeira música do primeiro álbum da Ghost é Lúcifer. Nada mais característico, né? Exato, por quê? Porque eles estão querendo passar esse papel de ritual de invocação, né, do anticristo. O Papa Emeritus, inclusive, chama ele de Evil One, o mal em pessoa. E essa música tem uma sonoridade interessante, porque ela é uma valsa, aquela classicona mesmo, só que ela tem um tempo acelerado, pra poder gerar essa ideia de início, de começo, de coisa solene, mas ao mesmo tempo deturpada, né? Na letra, a banda se apresenta como o profeta da trindade satânica, que seria basicamente uma contraparte ali da Santa Trindade, né? Você tem o Filho, que seria o Anticristo, o Pai, que seria Lúcifer, e o Espírito Santo, que seria essa força que nos levaria à salvação. Nesse caso, é a banda levando a gente pra tristeza, pro fim do mundo. Pra vinda do Anticristo, né? É aquilo que eu falei de espelhar, né? Todas as questões, então eles vão criticar a instituição católica, principalmente, fazendo como? Transformando os conceitos dela nos conceitos deles também, né? Só que pervertidos pela versão satânica. E o Pai Emeritus fala um monte, fala de suas máscaras, fala dos salmos infernais, fala de rituais sanguinários e finalmente convida o Anticristo a ascender do precipício nessa letra. O refrão, que fala se amo com Clave, se amo com Dio, se amo com ele nosso Dio oscuro. Ele repete esses ideais que ele está comentando, sacrificando Cristo novamente. Essa é a ideia dessa frase, em nome do Deus oscuro dele, né? Que no caso é Lúcifer. Pessoalmente, tem um instrumental fenomenal essa faixa, é muito gostoso de ouvir, mas eu não considero ela uma música completa. Eu não sei se você sente isso também, vocês vão poder ouvir e dizer também. Mas eu sinto que ela é mais um hino. Ela realmente entra naquilo que você comentou da valsa. É mais uma preparação do terreno. Eu acho que o termo que você usou de salmo, né, satânico, acho que combina também, porque, como você comentou, né, esse álbum, ele tem muito mais essa essência limitada, vamos dizer assim, de crítica, né? Eles estão preocupados em criar esse gênero ali. Então, é um álbum mais contido nesse aspecto da crítica. Ele fica mais como se ele estivesse fundando mesmo uma contra-religião, né?
Agora falando um pouquinho da trajetória do Tobias Ford, né, que é esse cara idealizador, o intérprete do Papa Emeritus e tudo mais. O cara é um gênio. Ele é um cara que tá há muito tempo no meio musical tentando, né? Acho que essa é a grande palavra, um cara que tenta. Ele é um cara que tentou muito, assim, em vários gêneros desenrolar na parte musical, um sonho dele de viver de música e tal. Ele conseguiu com Ghost, mas a história dele é interessante, né, porque em 98 ele fundou uma banda de death metal, a Repugnant, onde ele cantava e tocava guitarra, e ele tinha um pseudônimo que é muito característico do estilo, ele chamado de Mary Gur. E nessa banda ele tocava com o guitarrista Gustav Lindström, que é o cara que viria a se tornar um dos membros do Ghost, né, um dos Nameless Ghouls, que obviamente a gente vai comentar que eles trocam, né, de álbum pra álbum. Se vocês quiserem saber o futuro dessa história, é só pedir mais álbuns do Ghost que a gente vai acabar contando com a história. E aí aquela coisa, né, eles lançaram um álbum em 2002, mas, pô, não pegou, não virou nada e a banda acabou. Mas em paralelo a essa banda, pra você ter ideia, ele tinha uma banda de glam metal. Ele é um cara muito criativo, isso é óbvio. E eu acho que ele tava explorando vários sons diferentes antes de encontrar o que ele queria realmente fazer, né? Glam metal, ele sempre foi muito criticado no final dos anos 90 ali, por ser uma parada que tava matando o rock, né? Aquele metal meio Twisted Sister, Motley Crue, que é uma coisa meio galhofa, colorida, umas roupas couro meio, sabe? Tipo, os cabelos nada a ver e tal. Se essa é a primeira vez que você tá ouvindo Ghost através desse podcast, pode ter certeza que Ghost sofre todas essas críticas. Também. Mas a parada é que, tipo, ele tinha também essas outras variações, como você comentou, né? Ele tava experimentando. A banda se chamava Crash Diet, né? Também acabou junto com a Repugnant, né? Que ele se pintava todo lá de tinta vermelha pra simular sangue e tal. Muito bom. Mas em 2002 ele funda uma banda que essa, inclusive, eu gosto bastante. Chama Subvision, né? Uma banda de rock indie. Um estilo mais Strokes, uma parada mais rock inglês, assim. E essa banda chegou a ter 2 álbuns, inclusive. Uma de 2004, outra de 2006. E foi nessa banda que ele conhece o guitarrista que vem a fazer parte do Opus Epônimos nessa gravação desse álbum, que é o Marty Persner. E se você for ouvir a Subvision, você vai pegar várias referências de riffs, de notas que esse cara usa no Ghost também. Você consegue captar, sabe? Pegado das duas bandas. Eu acho que não é só os artistas, mas é também o próprio Tobias que tava finalmente conseguindo encontrar a voz dele. Também, né? Porque ele sempre foi compositor, né? Mas é em 2006 que ele funda a banda que os fãs consideram a pré-Ghost mesmo, né? Ele junta com esse Marty Persner e um novo guitarrista chamado Simon Soderbergh. E eles juntos fundam a Magna Carta Cartel. É uma banda que já tem muito mais influências experimentais, assim, sabe? Um pedaço de cada estilo, um pedaço de cada parte dessa história do Tobias. Conseguem fundir novas músicas diferentes. E se você for ouvir essa banda, que também só teve um álbum, você consegue perceber que, putz, daqui o próximo passo seria realmente o Ghost. Eles se seguravam muito, né, pra falar de alguns temas, se seguravam muito pra explorar algumas tendências musicais ali, justamente por parecer algo maior do que ia ser. Quando eles fundam a Ghost, eles falam que agora a gente tá liberado pra explorar esses conceitos, por exemplo, que lá não faria muito sentido, né? Porque agora a gente tá com a máscara, a gente tá... É outra parada, realmente é outro tamanho de banda, né? Acho que foi isso, era uma evolução natural que o Tobias foi tomando, mas o nome já deixava claro, Magna Carta Cartel, ele já sabia o que ele queria. Exatamente. E eu acho que Ritual, que é a terceira música desse álbum, pra mim é a verdadeira primeira música do Ghost. A vibe tem os anos 70, tem a guitarrinha com os riffs, tem o solo que é maravilhoso, tem o tecladinho. Bicho, essa música pra mim tem tudo que Ghost precisa ter. Eles conseguem explorar, né, o estilo dos 70, eles conseguem explorar, como você falou, os instrumentos de maneira mais clara. Essa música, ela tem cara mesmo de uma banda tocando ali na garagem, tá ligado? Exatamente. É diferente das outras que são um pouco mais, nossa, que parece uma essência, uma coisa, né? Essa não, essa é uma musiquinha mesmo na levada de rock clássico. E ela segue aquela ideia que o álbum tá criando. Então, Papa Emeritus nessa música, ele realmente encena um ritual, explica pra gente qual é a sua causa divina, vamos dizer assim, né? Ele diz que não é pela memória do que aconteceu, pela queda de Lúcifer, mas sim pela certeza de que o nosso futuro será a perdição. Então ele faz a primeira leitura dele, da liturgia, que ele fala, nosso anjo caído, que foi traído e banido dos céus. Leamos agora esse texto e rezemos para a morte de todos. Então ele explica que esse ritual foi trazido pelos tempos, ele atravessou pestilências, então de novo, né, ele faz questão de falar mal desse Deus do Antigo Testamento, né, esse Deus que punia as pessoas. Ele fala, a gente passou por vocês e agora tá na hora, né? E ele conta pra gente o Pai Nosso satânico, se vocês prestarem atenção na letra, ele tá falando, Pai Nosso que estais no inferno, profano seja o seu nome, amaldiçoados sejam os filhos e filhas de vossos inimigos, que venha o seu reino,
Nema. Aí você vê o que é Nema, só parar pra pensar, amém ao contrário. Então, assim, eles estão muito claramente só colocando o espelho mesmo, né? Fazendo um paralelo à religião católica. Pra tentar explorar, né, pra tentar apontar, assim, os elementos mais absurdos, vamos dizer assim, da crítica deles, eles fazem a versão paralela, a versão espelhada daquilo, né? O Nema acho que representa bem a ideia. Eu gosto muito de Ritual, mas eu entendo porque as pessoas, quando ouviram pela primeira vez, falaram, essa banda é só um showzinho à parte, entendeu? É só isso que eles são capazes de fazer. Eu acho que sim também. Essa, inclusive, é a minha música preferida desse álbum, assim, eu gosto muito dela. Com razão, porque ela é muito... Da pegada dela e tudo. Eu vou deixar um link aí de uma apresentação deles, dessa música, num estúdio. Eu acho que eu entendo o que você falou, porque, assim, nessa época, como eles ainda estavam desenvolvendo o que seria a banda, né, criando todo o visual também, até a estética da banda. Essa apresentação é interessante porque ele tá com a máscara de Papa Emeritus, mas sem a maquiagem de Papa, né? Que ele é uma maquiagem de um velho careca, assim. E a galera até achou que o vocalista na época era ele, assim, quando você olhava meio rápido. Você fala, caramba, é esse cara? E na verdade o Tobias com outra máscara, enfim. Mas assim, quando você vê eles tocando, é só uma galera num palco tocando, tá ligado? Tipo, cada um no seu instrumento ali e tal, com as roupas de monge sinistro. E essas letras cheias de cargas sobre religião, um monte de coisa. E as coisas não se conectavam ainda muito bem, né? Se você compara com... Faltava uma cola a evolução que a banda levou depois de um tempo, a estética entra muito forte nisso, né? Não só na estética visual ali dos clipes e tudo, mas a performance. Então isso tudo ainda é interessante ver essa live deles, dessa música, pra você pegar como que era Ghost antes, né? Da galera entender e eles mesmos se entenderem na estética.
Elizabeth. Quarta faixa, pra surpresa de muitas pessoas que estudam a história da banda, o primeiro single do Ghost. Pessoalmente, eu acho que não foi a melhor decisão que eles tomaram na carreira. Apesar da música ser muito boa e capturar bem a essência da banda, foi uma música que infelizmente foi esquecida, né? Ultimamente você não ouve neles tocando nos shows mais. Pois é, eu acho que a ideia deles trazerem essa música, apresentar pro mundo a banda com essa música, já existiam outras composições, a gente vai comentar, né? Mas é justamente porque essa música, ela tem algo muito Ghost, assim, que é conseguir misturar bem os estilos de uma maneira que você não consiga decidir qual estilo você tá ouvindo, sabe? Então eu trouxe aqui uma crítica da Roadwire, que é uma das primeiras que saíram sobre o single do Ghost. E a crítica diz o seguinte: alguns rotulam isso de black metal. Ok, o Ghost tem uma imagem satânica, mas a música tá longe do black metal moderno e não é tão crua quanto as primeiras bandas de black metal como Venom. Eu chamaria de proto-metal, com semelhanças com Blue Oyster Cult e Merciful Fate. Recomendo a todos os metaleiros que invistam nessa joia. Visionário o cara que escreveu isso aí. Eu acho interessante que essa crítica, ela resume bem o porquê que Elizabeth é a primeira faixa a ser transmitida, né? Porque fica essa dúvida no ar, essa curiosidade de entender o que é esse estilo. E essa frase final que ele fala de: ei, metaleiros, atenção com isso aqui, é porque até hoje existe um preconceito dos metaleiros mais raiz, assim, vamos dizer, por conta da musicalidade do Ghost ser uma coisa que te choca, porque você visualmente espera uma coisa e a sonoridade te entrega outra, né? Existe uma confusão, assim, e a galera costuma achar, pô, uma bandinha, sei lá, musiquinha mela cueca, sei lá. É principalmente por causa de como o metal funciona. Metal é sobre extremos. A gente, algum dia, eu espero que a gente tenha a oportunidade de falar sobre a história de todos os estilos de metal, mas a verdade é que quanto mais evolui, mais ele tenta ser extremo. Então alguns pulam pro vocal, que é muito rasgado, alguns pulam pra bateria, que é totalmente maluca, guitarra. O que Ghost faz é pegar o estilo que evoluiu, mas olhar lá pra trás, quando ainda existia musicalidade. Por isso que a gente fala tanto dos anos 70 e 80 com essa banda. E esse negócio de invistam nessa joia que o cara comenta na crítica é justamente tipo isso, galera. Deixa isso aqui rolar, levem em valor essa parada, né? É chocante um fã de metal falar mal de uma banda que encapsula tão bem a história do metal. Então, assim, dê uma chance pra essa joia, eu concordo completamente. E a própria Elizabeth é uma música legal porque, como eu comentei, ela meio que foi esquecida. Mas ainda existem pessoas hoje que são fãs de adorar essa música por um simples motivo. Graças a elas eu conheço Ghost. Simples assim. Ela é a música introdutória, né? Elizabeth também tem um valor extra, que eu considero nesse disco, porque ela mostra a tendência que o Tobias tem de pegar referências históricas, colocar mais informação nas letras, né? Como eu comentei até agora, tudo parecia muito simples. Ele pegava algum aspecto da religião católica e levantava um espelho. Com essa música, não. Com essa música, ele traz uma história relativamente famosa, da Elizabeth Bathory, uma condessa húngara que ficou famosa por aquela história de tomar banho de virgens pra se manter eternamente jovem e bela, sabe? Sim. E eu acho que isso é muito válido porque ele traz uma referência externa, uma coisa interessante, e ele mistura com a temática da banda. Ele fala que o que ela fazia era um ritual satânico e, portanto, ela era uma filha de Lúcifer, assim como nós, né? No caso da banda, assim como nós da banda. E, portanto, ela merece ser celebrada pelo que ela fez. Então ele traz o nome de Elizabeth e ele fala: você ainda tá entre nós, Elizabeth ainda vive entre nós e a gente te celebra. E eu acho isso muito bacana, cara. É muito bonito como ele abraça essa parada e ele mostra uma coisa que é uma história de terror, basicamente, com outros olhos. Que ele vê ela como uma pessoa que também enfrentou, né, esse sistema perverso desse Deus do cristianismo, né? Ainda não, mas ele tá começando. Agora ele tá começando a abrir as asinhas. Exatamente. É interessante que dá pra fazer uma analogia também com a mitologia da própria banda, né? Porque mais pra frente, conforme trocam os álbuns, trocam os papas, né? Os personagens. E esse negócio tá sempre se renovando dentro dessa temática, tem tudo a ver com a Elizabeth, né? Bury
Quinta faixa, Stand By Him. Eu tô muito feliz de ter chegado nela, porque essa é de longe a minha favorita. Talvez uma das minhas músicas favoritas do Ghost. Stand By Him tem uma importância muito louca, e é por isso que eu fico mais feliz ainda de ser a minha música favorita. De acordo com o próprio Tobias Forge, ele conta que ele tava na sua banda anterior ainda, lá em 2007, e ele escreveu o riff dessa música, que vocês vão ouvir, e é um riff fenomenal. O som não combinava com a banda, então ele meio que deixou de lado. Mas ele falava que ele ia dormir, ele ficava pensando naquilo. Puta, eu fiz um negócio tão bacana, eu não vou usar, não é possível isso. Ele conta que o riff assombrou a mente dele, e ele acabou transformando numa canção, que originalmente era toda em sueco, sobre bruxas que eram caçadas na igreja. A gente sabe que teve muita perseguição na Europa, né? Entre aspas, a caça às bruxas, que nada mais era do que repressão religiosa. E ele decidiu que a música era boa demais pra ficar escondida. E esse foi o pontapé inicial pra ele falar: já que eu não posso tocar nessa banda, eu vou ter que fazer uma banda pra tocar essa música. E assim nasceu o Ghost. Isso mostra, eu acho, como o Forge é um cara tão criativo que ele não se contém em si mesmo. Exato. E a gente não vê isso só nas músicas, a gente vê isso também em shows, né, cara? A performance do cara grita isso. É legal que essa música, né, a história dessa música ter criado a Ghost, né, porque ele mesmo conta da origem do riff, como que ele pensou, tem muita influência do Metallica nesse riff, né? E é que você falou, se ele fosse tocar esse riff com a temática dessa música na banda que ele tinha criado, ia ficar uma música que não conversava com aquela banda, né? Então ele teve que guardar a música, mas ao mesmo tempo ficou, pô, precisava de uma banda pra que eu pudesse cantar isso, pra que eu pudesse tocar essa parada, né? E aí foi o salto natural que eles deram da Magna Carta pra Ghost. Na letra, o Forge ele também trouxe alguns aspectos, ele fala sobre o Maleus Maleficarum, que é um documento da Igreja Católica sobre a Inquisição. Ele cita uma passagem que fala sobre o poder maligno da mulher ser proveniente do desejo sexual carnal que ela tem, porque na mulher isso é insaciável. Então, olha Ghost de novo, né, falando mal da religião de um ponto muito claro, assim, ponto feminista da parada. Ela parte do princípio que a bruxa ela foi seduzida por uma força obscura, ele conta na canção, né, e que ela se deitou com o diabo, ou seja, fez um pacto carnal. O refrão conta que mesmo sendo alvo do martelo da Inquisição, então a gente tá falando realmente de ser queimada, essa é a noite da bruxa. Essa é o momento da glória dela. Enquanto ela estiver ao lado de Lúcifer, ela vai ter sua vingança. Essa música me toca muito profundamente. Eu acho, dá pra sentir o amor que ele tem pela letra, o amor que ele tem pela banda, o amor que ele tem por essa ideia de que as pessoas perseguidas, as pessoas que estão à margem da sociedade, encontram um lar no satanismo. Então é muito mais complexo do que só essa banda tá queimando crucifixo, que palhaçada. É muito mais complexo que isso. Power is the greatest one.
Bom, agora que a gente já teve uma amostra, né, do que a banda tá entregando nesse primeiro álbum, dá pra gente comentar um pouquinho sobre essas referências que o Ghost traz, né? Vai muito além, como você comentou, de música satânica ou coisas que tem referência do black metal e tal. Na verdade, a primeira grande influência que a gente pode reconhecer rapidamente é o heavy metal, né? A própria estética do heavy metal, que a capa de álbum, a maneira deles fazerem os shows e tudo, a sonoridade, obviamente, e o lance da contracultura, né? De você atacar algo que é estabelecido na sociedade. Pasmem, roqueiros reaças. Rock sempre foi sobre isso. Nunca foi sobre conservadorismo, né, na verdade. Então, toda essa essência. E um adendo interessante é que heavy metal aqui no Brasil ficou muito conhecido como um estilo do metal definido, né? Aquela parada mais Iron Maiden, Black Sabbath e tal. Mas lá nos Estados Unidos, lá em alguns países, heavy metal é só rock pesado. Tudo que é rock pesado, você engloba. Então é mais nessa pegada mesmo de heavy metal, de ser rock pesado e ter essas influências aí nas raízes do rock. Tanto é que eles passam por todas as décadas do rock, basicamente, nos estilos, né? Então o Tobias Forge fala mesmo que Beatles, por exemplo, é uma grande influência pra ele, não só nos riffs, mas também na parte vocal, atribuindo aí um olhar para os anos 60 do rock. Você tem também riffs do Kiss, anos 70, né? E riffs do Metallica. Nossa, esses são os que mais influenciam o Tobias, ele fala. Do heavy metal dos anos 80 ali, com aquela coisa mais acelerada, os riffzinhos de notas mais curtas e aceleradas. É o que eu falei sobre ele olhar para trás, né? Ele não quer o metal atual, que é um metal estragado, vamos dizer assim, um metal muito extremo. Ele gosta da sonoridade, mas ele também gosta do estilo. Eu acho que é por isso que essa banda é tão importante pro metal. E tem uma entrevista que eu vou deixar aí o link para vocês. O Tobias Forge fala com a Loudwire e ele conta exatamente todas essas influências desses riffs, ele pega um violãozinho lá e vai mostrando, é bem legal. Se você não se apaixonou ainda pelo Tobias, vendo esse vídeo você vai, não tem jeito. Uma coisa interessante é que o Ghost trouxe também uma coisa que tava meio abandonada no rock dos anos 2000 pra cá, que era o teclado /órgão, né? Porque na verdade eles trazem o tal do teclado de Manzarek, que é do The Doors lá, acho que é assim que fala, que é aquela parada mais órgão, que tem um sonzinho diferente de fundo ali e tal, tem um sonzinho bem característico, e eles trazem isso também como um elemento pra combinar com o canto gregoriano, né, que é uma técnica vocal que ele usa nas músicas. Ele remete também a esse ar de igreja, né, de templo. É claro, né, cara? Era obrigatório. É o que a gente falou. Na primeira faixa você já sabe disso. Tá vindo aquele órgão, aquele som de órgão, você se sente na igreja. Exatamente. Tá na hora, né, de ouvir a liturgia. Quem tá cantando é um pontífice, então tem todo esse ar que faz parte. Inclusive, muita gente criticou ali no início do Ghost a parte musical do Ghost, né? Os músicos chatões falavam que o Ghost tinha uma sonoridade muito simplória, né? Na parte de riffs, na parte de escolha de escalas e tal, sendo que o rock sempre foi sobre isso, né? Sobre simplicidade, sobre algo fácil de você mesmo fazer. Então, acho que não tem nada a ver você criticar uma música de rock por causa disso. Lembra que eu falei sobre o metal, né? Teve traços do metal que correram pra complexidade no mais extremo possível também. Também, é. E o lance do modulador na voz, que ele ainda usa. E, pô, não vejo problema nenhum também o cara se utilizar de tecnologia pra conseguir desenvolver a arte dele ali. A galera quer que o cara segura isso na garganta todo show, não sei qual que é a tara, tá ligado? Encaixa na proposta, exato, não tem cara, erro. Não vejo problema nenhum. E uma coisa interessante dentro dessa musicalidade do Ghost é a utilização das escalas menores, que tendem a passar uma sensação de tristeza, uma sensação mais sombria na musicalidade. Muita gente acha que as afinações do Ghost são mais baixas, mas na verdade não, são a padrão em Mi mesmo, só que eles usam escalas menores pra fazer as composições. E aí, pra gente entender melhor como que isso afeta a sensação de quem tá ouvindo, vou deixar um artigo aí também, que é sobre um especialista em psicologia da música, que ele fala sobre como que as escalas maiores e menores influenciam, né, nossa sensação na hora de escutar. Normalmente as escalas maiores dão uma sensação mais alegre, mais agitada, né, e as menores dão essa sensação mais pesada. E aí ele coloca lá nesse artigo um link de uma versão da Losing My Religion em escala maior. Esse vídeo acabou comigo. Eu quebrei. É muito eu não entendi doido, meu cérebro não conseguiu compreender. Essa música é considerada uma das mais tristes da história, né? E ela é feita em escala menor. Quando você pega as mesmas notas e joga na escala maior, você tem... Mano, é de bugar o cérebro, porque você... Não consegui. Você, tipo, cara, parece que tá te forçando uma felicidade que você não quer, né? É muito esquisito, cara. Mas é pra gente entender, né, como que essas escalas influenciam de fato na sensação de quem tá ouvindo. E também um outro vídeo que eu vou deixar aí é de um youtuber, né, de um canal chamado Melodica Bros, que ele fica fazendo medley de álbuns, né? Ele faz do Ghost, de outras bandas, em 2 minutos. Então ele toca um pedacinho de cada música e faz um compilado. Só que ele faz tudo em violão.
violão, carrom, tudo acústico, né? E aí é legal porque dá pra gente perceber um som mais limpo, sem distorção, exatamente essa parada das escalas menores, como que influencia, como que o som fica mais denso, fica mais sombrio, É sabe? muito legal, né, cara? Como dá pra usar... É isso que você falou, é um erro chamar o som de simples. Pô, tem um estudo interessantíssimo pra fazer em cima do som do Ghost. E, bom, obviamente tem influência pop também, né? Até pelo jeito dele cantar também, ele traz muito disso. De novo, conforme os discos forem andando na história da banda, vai ficar mais claro isso cada vez mais. A Satan Prayer, que é a sexta faixa, ela é, acho que, a mais direta até agora, né? Ela é muito claramente uma versão invertida de um credo niceno, que é um voto cristão de fé e adoração a Deus. No voto, enquanto fala que creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo que é visível e invisível, a letra é creio em Deus Pai, Satã Todo-Poderoso, Criador de tudo que é visível e invisível. Então, assim, é muito claramente só a versão contrária desse credo niceno. A única parte que escapa dessa canção é o refrão, que foge do credo só para contar a explicação do que eles estão fazendo, que ele fala, estou invocando o anticristo através de um canto anti-niceno. Então é muito clara, mas é muito boa de ouvir. coming of sea. Hear us at a prayer.
to see you creep. Here I'll say the prayer for the coming of sea. Here I'll say the prayer, I'd like to see you creep. Here I'll say the prayer for the coming of sea. Here I'll say the prayer, I'd like to see you creep. Here I'll say the prayer. Essa próxima faixa, a Death Knell, ela é uma das faixas mais heavy metal, assim, desse álbum. E uma das mais esquecidas também. Não por acaso saiu junto com Elizabeth. Ela Foi é o lado B do single. Exatamente, ela vem junto ali. E ela é importante ali nesse single pra mostrar a amplitude da banda, né? Como que a banda consegue transitar de um aspecto ali da música pro outro. Eu acho até triste, né? Parece que precisa mostrar pro fã chato que a banda tem complexidade se eles precisarem. Eu acho que não é nem pela complexidade, mas talvez seja tipo um cartão de visita, tá ligado? Olha, tipo, a gente tem isso aqui pra oferecer, né? Essa gama de conteúdo. Eles já tinham uma música Prime Mover que poderia ter ido pra esse single, mas eles optaram por colocar a Death Knell justamente pra trazer esse elemento, né? Diferente do Elizabeth. Death Knell mantém a ideia do disco até agora, né? Então agora ele vai chegar numa mensagem ali de chegada do anticristo. O Papa Emeritus canta sobre o símbolo satânico, sobre a cruz invertida, ele fala do bode, do número 666, que ele fala 666, e ele ainda faz uma brincadeira mais tarde na letra com a rima sex, né? Falando também da parte da concepção do anticristo, que é um pecado carnal, por assim dizer. Finalmente, ele fala sobre a besta em si, no final da letra, chamando ele de portador da luz, mais uma referência a Lúcifer, claro. Agora ele deixa claro pra gente, né? Inclusive soletrando, S-A-T-A-N, Satã. Death Knell é o nome, uma referência a um sino histórico que seria tocado indicando a morte de alguém. Nesse caso, o sino tá tocando para indicar a morte do mundo, o fim, e a chegada do anticristo. See the cross.
Estamos chegando no final do álbum com Prime Mover. O Slow acabou de comentar, inclusive essa música já existia antes dos singles serem lançados e tal. E essa música é todinha focada na mãe do anticristo, a força inicial, né, do fim de todas as coisas. Daí o nome Prime Mover, o primeiro movimento, né? Na letra, ele conta que a anti-Virgem Maria, vamos dizer assim, era uma freira que foi tomada lá por um falo cheio de veias e agora tá portando o filho do antigo, do Evil One, do antigo deus antigo, que aí, né, faz uma referência aí a Lovecraft pra falar de Lúcifer. Mas é interessante esse negócio do falo cheio de veias. É uma coisa interessante porque... É, pra agredir, né, cara? Primeiro porque eles estão agredindo, segundo porque é uma coisa que a Ghost também vai criar mais coragem pro futuro, né, pra falar de sexo, que é uma coisa que, por incrível que pareça, nesse primeiro disco, parece que eles estão meio retraídos, com o eles tema, têm um pouco de medo. É, porque a ideia é sempre você perverter a coisa, né? E esse lance da Virgem Maria é algo muito sagrado no cristianismo ali, principalmente no catolicismo, em que você tem a progenitora do Jesus, né, e o Filho de Deus, aquela coisa toda. A questão, por exemplo, dela ele não ter sido concebido pelo sexo, tem muita coisa ali, são elementos sagrados e dogmáticos, né? E aqui eles vêm pegar cada um desses elementos dessa geração do Salvador, né, e no caso do Anticristo, e vai perverter cada um deles, né? Então a Anti-Virgem Maria é o quê? É uma freira que tá num ambiente ali controlado pela igreja, não sei o quê, e ela vai sair quebrar todas aquelas regras, né? E é claro que a própria freira também não escapa, né? Na canção deixa claro que a sua maternidade será o seu sepulcro, então nem ela vai escapar disso. Ela foi realmente uma ferramenta para o nascimento do Anticristo. Isso é um conceito que eu já vi até em filmes, em histórias a respeito, sabe? Tipo, sempre a mãe do Anticristo, ela às vezes nem é uma mulher, ela às vezes é um demônio, ou até um animal, assim, uma coisa tipo que, assim, ela vai realmente perder a vida, ela vai realmente ser destruída pra gerar. É um sacrifício que é feito. A minha maior pergunta pra essa faixa, eu acho que todo mundo que vai ouvir também vai sentir isso, seria esse um flerte com death metal? Que o pessoal tava tanto querendo que o Ghost fizesse? É, eu acredito que sim, eu acho que é um dos elementos, até porque o Tobias teve, né, uma banda desse estilo, ele tem muita influência desse estilo, que é muito grande, muito forte lá na Escandinávia, de onde ele vem. Se você pegar alguns elementos do death metal, né, que normalmente são baixas afinações, aqui a gente troca por escalas menores, mas tem aquelas técnicas do palm muting, que é quando o guitarrista segura parte das cordas da guitarra e só toca com outras que ele mantém ali liberadas. E o tremolo picking, né, que quando é rapidinho, a palhetada rapidinha pra fazer aquele som sinistríssimo do death metal. Eles usam esses elementos nessa música, por exemplo. Então dá pra ver que sim, é uma referência.
Chegamos no final do disco, cara, que trágico. Mas tudo bem, a pessoa pode simplesmente tocar de novo, né, o podcast inteiro e ouvir de novo, não tem problema nenhum. Gênesis, a última canção, não podia ter outro nome, né, cara? É uma referência perfeita ao livro da criação. Exato. Só que no contexto aqui é de a invocação final, né, o ritual terminou, e agora o Gênesis seria o início do fim. É isso aí. É o nascimento do anticristo e o final de todas as coisas. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. São 4 minutos, cara, de um instrumental glorioso que celebra as raízes oitentistas da banda, caminha pra uma finalização que é quase acústica. A finalização dessa música é Cara, um absurdo. inclusive a primeira vez que eu ouvi, eu tomei um susto, assim, porque ela tem toda uma frênese acontecendo e de repente entra uma balada de violão completamente inesperado, assim, porque a ideia dessa música, ela começa com um sentimento de que tem algo se formando, né? De fato, uma gênese, assim. Você sente talvez um medo, talvez o que tá acontecendo. É, e você fica, tipo, nessa sensação, e aí as notas vão se somando com uma escala maior, numa construção maior, e aí os instrumentos vão, né, se juntando, cada um com sua parte ali, bastante bem definida, assim, a bateria entra e tal, e quando tá tudo funcionando, parece uma grande engrenagem, né, parece uma gênese completa mesmo. E aí, eu acho que é uma ótima deixa do álbum pra, tipo, depois de toda essa história, de toda essa apresentação musical que eles fizeram, que é muito conceitual, tem uma história acontecendo nesse álbum, eu acho uma ótima deixa, assim, pro próximo álbum, sabe? Tipo, a ideia de que, tipo, putz, terminamos a missão dessa história. Agora vamos pra continuação daqui, né? Acho que, não sei se ficou claro como a gente é fã, mas ouve e tira suas próprias conclusões.
Era mentira. Isso. Não acabou o disco. Olha só. Quem viu as faixas do podcast já sabia, quem não foi surpreendido por uma bonus Olha track. só. Uma bonus track que não veio no álbum de cara, né? Ele veio num lançamento especial, né? Aconteceu lá no Japão, por motivos de demorar mais tempo pra sair o disco lá, ficou mais tempo no fogão, vamos dizer assim, e a banda decide dar um prêmio pra galera que teve que esperar um pouco mais, né? E colocar esse cover de Olha aí. Beatles. Olha que loucura. E é interessante porque essa é uma característica que o Ghost tem, que já foi mostrado nesse primeiro álbum, né? Primeiro é ter lançamentos específicos pra alguns países. Então, vira e mexe, você tá procurando sobre o Ghost, você descobre uma música do Ghost que você nunca tinha ouvido. Que isso? Tem uma música que foi lançada num álbum especial da Suécia, não sei o quê. Você fica, que interessante. E outra característica que surge aí é a parada do cover, né? Que eles gostam muito de fazer. E eu gosto muito de escutar, na moral. Que banda boa. Lançaram pra álbuns cara. disso. O Tobias é um cara, ele tem muita influência e ele precisa mostrar essa influência. Exato. toda. E é interessante porque, como o Ghost tem um estilo próprio, né? Que é difícil você falar. Quando você ouve, você sabe que é Ghost. E aí, quando eles lançam um cover de alguma coisa, você consegue perceber que é Ghost tocando essa música. Ao mesmo tempo que você, pô, que legal, eu gosto do Ghost e eles estão fazendo a versão deles, é como se fosse realmente uma releitura do cover. É uma música nova que você tá ouvindo ali. Pô, faz todo sentido comercial eles se manterem fazendo isso, né, ao longo da carreira, porque é uma novidade. Tem muita banda que lança um cover e fica mais como uma homenagem, né? E no caso deles, o cover é sempre uma obra nova. Here Comes the Sun, que é a música que eles escolheram dos Beatles, eu acho muito que bom. é brilhante. A gente tem que entender que a música em si, ela vem de um lugar especial na história do Beatles, né, cara? Foi uma música que foi criada como uma contracultura pra lutar contra o que estava acontecendo com a banda, que era uma pressão de todos os lados, tanto dos fãs quanto das gravadoras. Você precisa fazer música, você precisa produzir. Eles estavam não aguentando mais essa vida, né? E Here Comes the Sun vem da fuga Essa disso. música é lançada em 69, a banda acaba um ano depois, né? Pois é. É isso, é sobre essa parada de tipo, pô, a gente tem que acabar isso aqui, respirar e seguir em frente, né? Então faz todo sentido, assim, o Ghost pegar isso e fazer uma deturpaçãozinha também, né? Que seria a celebração do fim. Opa, por que não? E faz todo sentido pro Ghost celebrar o fim, já que eles estão tratando da vinda do anticristo. Exato. Here Comes the Sun não é o sol que você tá imaginando, é o portador da luz, né? Finalmente ele voltou. E eles estão felizes, todo mundo tá feliz, todo mundo tá relaxado. Finalmente você tem um tempo de suspirar e ver o fim do mundo. Olha que delícia, cara. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun, and I say it's alright.
Pra gente fechar aqui essa aventura ao longo desse álbum, né, que a gente trouxe, pra mim, assim, fica como um dos melhores álbuns de estreia de todos os tempos, assim. É muito difícil você ver uma banda no primeiro álbum já ser tão concisa com sua própria essência, já ter mais ou menos sua característica moldada, né, isso é muito difícil. Normalmente ouve os primeiros álbuns, eles são muito mais crus, as bandas ainda tem muito a evoluir, depois você pega de outros tempos. E algumas que são irreconhecíveis. Exato. E ainda mais ser um álbum conceitual, que dá um trabalho, porque um álbum conceitual, ele tem uma história, ele tem uma musicalidade contínua, que a gente falou aqui, de ter uma valsa no começo acelerada, de ter uma gênese invertida, ou seja, lá no final. Tudo isso é muito complexo pra você ter num primeiro álbum de uma banda, né? Então isso que chama mais atenção, né? Desse álbum que é tão importante pra eles. E é muito importante pra gente. Nós somos muito fãs dessa banda. É claro que a gente vai querer voltar a falar dela mais pra frente. E eu acho legal porque essa temática de atacar o cristianismo no rock, né? Ela tinha ficado meio obsoleta nos anos 90. Quando chegou nos anos 2000... Porque era só um ataque. Essa é a diferença tão brilhante. Ghost não é um ataque. Exato, é uma crítica aprofundada. Né? É isso que o pessoal não entendeu sobre Ghost no primeiro momento. Até hoje eu vejo comentários das pessoas falando, nossa, que banda de adolescente. Cara, não, presta atenção. Entende o que ele tá fazendo. Esse cara tem experiência. Esse cara teve 200 bandas na história dele. Ele não ia chegar aqui agora e ficar fazendo piadinha besta. Nos anos 2000, a galera tinha caído muito mais pra questões... as paradas de questionamento com a vida, enfim. Tinha saído um pouco dessa temática de transgressor, assim, de chocar, né? Mas eles conseguiram trazer essa temática de volta de uma maneira muito inteligente, assim, e muito única também, né? Como a gente comentou aqui ao longo do podcast. E a parte mais chocante, independente. Eles lançaram na época do MySpace ali, né? O próprio Tobias conta, né? Que depois de 2 dias que eles lançaram, começou a ligar um monte de gravadoras do mundo inteiro pra eles, que eles gravaram num estúdiozinho lá da Suécia, no interior da Suécia. Então, tudo bem independente mesmo. Mas o álbum foi um grande sucesso. Ele foi mixado, inclusive, em Londres, pra poder ser lançado em larga escala, né? Então, eles fizeram uma produção legal ali pra conseguir elaborar um pouco mais aquele... Mas você ainda sente essa essência meio porão, né? Nesse álbum. Pô, estourou, ele ficou no top 60 da Suécia por 5 semanas e ele é classificado pelas revistas de rock lá o terceiro melhor álbum da década de 10 da Suécia, né? Suécia, sacanagem, hein? Achei A curiosidade é que os 2 primeiros são do Iron Maiden. A galera da música, né, hoje que Ghost é bem estabelecido, tenta definir o estilo da banda pra você poder catalogar, né, na parada de vendas. Puta, que dó. Até na parada de premiações e análises musicais e tal. E é interessante que se você for pesquisar hoje os álbuns do Ghost na internet pra comprar em sites especializados e tal, você vai ver que eles são categorizados com pelo menos 5 estilos do rock. Eu encontrei esse álbum em específico que a gente tá tratando, ele tá categorizado como heavy metal, doom metal, hard rock, rock psicodélico e rock progressivo. É um recorde. Não tem um álbum com tantas categorias de música no mesmo CD. E nenhuma delas encapsula completamente o que é Ghost. Se você é fã da banda e tá muito feliz de estar ouvindo falar sobre ela aqui, deixa nos comentários, fala o que você gosta desse disco. Se você não conhecia Ghost e agora tá conhecendo, fala por que você achou terrível e assustador, ou porque você vai se tornar fã agora. E mandem pra gente, por favor, que outros álbuns vocês querem ouvir, que outras bandas. Pô, fala desse estilo, fala desse top 10 de músicas com esse tema. Vai ser um prazer gigante falar sobre isso. É isso aí. Então tamo junto, até a próxima aí.